Vamos lá, mais uma de biologia, ó, questão 102. Essa etapa deve ser realizada para o quê? Mais uma questão de biotecnologia. Entre as diversas técnicas para o diagnóstico da Covid-19, destaca-se o teste genético, considerando as diferentes variantes de cargas virais. Um exemplo é o PCR, reação em cadeia da polimerase. Aluno meu não pode errar a questão de biotecnologia, tá? Essa reação é efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético de SARS-CoV. Um testezinho, cotonete lá, né? Um vírus de RNA. Para a comprovação da infecção por esse vírus, são coletadas amostras de questão do indivíduo, uma etapa que antecede a reação em cadeia. Perceba que a reação em cadeia da polimerase é uma expansão do gene. Mas antes de eu ter o gene para expandir, eu preciso ter o gene. Só que o grande ponto, que você vai lembrar então, é o quê? Quando eu pegar o nosso vírus, que no caso é o vírus da Covid, esse vírus, ele tem ali nada mais do que um RNA. Esse RNA, através de uma enzima, tá? Uma enzima transcriptase, porque ela vai fazer o processo reverso, né, de transcrição, então ela vai fazer uma transcriptase reversa, tá certo? Então é uma RT ali, né, que a gente chama transcriptase reversa, ela vai pegar esse RNA e fazer uma transcrição dele para o cDNA viral. Esse cDNA viral é o que permite a gente identificar aquele vírus, porque a partir disso eu consigo fazer uma expansão desse DNA, né? Consigo fazer uma expansão, e aí dentro disso você consegue identificar aquele vírus. Renato, por que eu não posso fazer uma expansão do RNA direto? Porque o RNA é uma molécula instável. Lembre-se que nós temos ali o DNA e o RNA. O RNA, ele não é uma boa molécula que lida bem com temperaturas, ele é uma molécula instável, o DNA é uma molécula mais estável, né? Se eu tentar identificar o RNA, ele diz naturalmente, ele é tão instável que eu não consigo, por exemplo, fazer a vacina direto com o RNA sem encapsular ele, porque só de manipular o RNA, a molécula se desfaz. Como é que eu vou elevar 90 graus ali isso? Como é que eu vou fazer isso dentro de uma máquina de 90 graus para elevar? Não teria como fazer o RNA, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? O RNA, a gente vai fazer a transcriptase desse RNA no cDNA viral. Agora eu tenho como se fosse uma cópia. cDNA, basicamente, é uma cópia desse RNA, só que ao invés de ele estar na sua conformação de RNA, ele está na sua conformação de DNA. É como se fosse o DNA do vírus, mas como se fosse uma transcrição de código, tá? Esse aqui é o DNA do vírus. Esse cDNA, então, ele vai poder ser expandido na cadeia polimerase para poder identificar. Então, o que eu vou fazer? Concentrar o RNA viral para otimizar a técnica? Não, porque o RNA viral, ele é tão estável que ele não iria conseguir fazer uma expansão na cadeia polimerase, tá? Lembra que na cadeia polimerase, inclusive, eu tenho que usar uma proteína chamada ali taquipolimerase, extraída de arqueobactérias que aguentam temperatura de 100 graus. Porque o RNA nessa temperatura iria desnaturar completamente, tá? Vamos lá. B. Identificar nas amostras anticorpos de anti-SARS-CoV-2. Não. Cuidado. Anticorpos são células de defesa, imunoglobulinas que a gente vai ter. O que a gente está fazendo aqui é identificar se a pessoa ela está com cópias do vírus. É identificar a carga viral. É a mesma coisa que a gente faz em relação ao HIV. Identificar qual é a especificidade, ou seja, a quantidade de cópias do vírus que eu tenho naquela pessoa. Para identificar a quantidade de cópias do vírus, eu vou ter que fazer, então, a quantificação disso, a carga viral. Entendeu? Então, para isso, eu não vou identificar anticorpos, porque anticorpos são células de defesa, tá? Os anticorpos, quando eles começam a agir, a pessoa já está infectada. E aí os anticorpos eles vão aumentando de acordo com a infecção da pessoa. Nos primeiros dias, a gente vai ter ali anticorpos aumentando o IgM. Depois aumenta o IgG, tá? O IgG já são de defesa, né? Então o IgG já mostra que a infecção já é mais antiga, são defesas ali, células de memória, né? Proliferar o vírus em cultura, aumentando a carga viral. Não. A gente vai fazer uma proliferação do vírus, tá? Por quê? Porque ali dentro eu não vou estar pegando o vírus, eu vou estar pegando cópias do gene, tá? Só que como o gene ele é tão pequenininho, eu preciso fazer um processo de transcrição, ou seja, eu preciso identificar um pedaço ali, e eu preciso, por exemplo, expandir em milhares de vezes para poder enxergar. Tá entendendo? Então eu não preciso fazer cópia do vírus, eu vou estar trabalhando com base genética, e não com o vírus em si. Eu não quero quantificar quanto de vírus você tem, mas sim do material genético daquele vírus. Purificar ácidos nucleicos virais, facilitando a ação de enzimas. Não, ele não vai purificar ácidos nucleicos, né? Perceba que os ácidos nucleicos aqui, ele está falando basicamente do que o RNA e o DNA. Ele está falando que a gente vai purificar.
como se a gente fizesse uma limpeza do RNA e do DNA. Não, a gente não vai fazer uma limpeza do RNA e do DNA. O que a gente vai fazer é obter moléculas de cDNA viral por meio da transcrição reversa, né? Isso aqui é o padrão da prova, né? A mesma coisa que a gente vai fazer, né, dentro desse processo aqui do HIV também, para identificar o HIV ou do COVID. A gente pega ali o vírus, tá certo? Dentro dele ele tem lá o RNA, a gente obtém moléculas de cDNA através da transcriptase. É uma enzima transcriptase. Inclusive, dentro do HIV, como é que envolve o tratamento de HIV, pessoal? Imagine que nós temos o HIV, e o grande ponto do HIV, tá? É que uma enzima faz a transcriptase, tá? Fazendo com que você comece a fazer cópia desse HIV que ataca a célula de defesa. Um movimento que a gente faz, que é os antirretrovirais, é basicamente inibir a enzima transcriptase. Porque se a gente inibir a enzima transcriptase, a gente para de fazer transcrição de HIV, do RNA do HIV, tá? Da molécula do HIV. Então a gente para de fazer esse processo de transcrição reversa do HIV. Daí a gente diminui a carga viral, inibindo a transcriptase. Fechado? Olha o Henrique aí, ó, de 20 para 40, hein? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.